E aí pessoal, tudo bem? Prazer imenso estar aqui com vocês hoje. Vamos dar continuidade à nossa série Papo de Inteligência, onde a gente está trazendo executivos para compartilhar conosco a visão do momento atual e perspectivas futuras, né? Falando um pouco dos desafios e tudo mais. Hoje quem vai falar com a gente é o Daniel Pizarro, um executivo jovem, brilhante, carioca, que mora em São Paulo como eu, e passou toda a trajetória dele, né, a maior parte da trajetória dele na Europa, foi muito jovem para lá, onde se formou e teve a oportunidade de entrar na indústria de serviços financeiros e seguros. Então ele teve a oportunidade de trabalhar nos Estados Unidos, né, em vários países da Europa, na Ásia também, voltando para o Brasil, regressando, né, foi para Zurich, hoje está na HDI, assumiu aí a diretoria de transformação digital e inovação, um baita desafio, tá? E agora ele fala um pouquinho, vai compartilhar conosco um pouquinho sobre a visão do mercado, do desafio, né? O que eles estão pensando para o futuro, como é que a HDI está se preparando para isso, tá bom? Aproveita aí, pessoal, compartilha com a galera, comenta com a gente e vamos seguir isso, né, juntos em casa, né, por enquanto, tá bom? Forte abraço para todo mundo. Olá pessoal do Intelligence Hub, o meu nome é Daniel Pizarro e é um prazer estar aqui com vocês hoje para falar um pouquinho do setor de seguros. Antes da gente começar, eu gostaria de me apresentar. Eu sou engenheiro da computação e desenvolvi minha carreira toda no setor bancário e segurador. Primariamente fora do Brasil, eu fiquei 16 anos trabalhando fora do país e recentemente voltei para cá, trabalhei inicialmente aqui no Brasil na Zurich Seguros como superintendente de transformação e recentemente me juntei à HDI para liderar essa ambiciosa agenda de transformação que a HDI tem para os próximos anos. Daniel, conta pra gente um pouquinho a sua percepção e visão sobre os fatores críticos e desafios do mercado segurador atual e o que a HDI está fazendo para passar por esse momento tão desafiador. Os seguros no Brasil ainda é um setor, apesar de muito relevante, já representando uma significativa fatia do nosso PIB, ele ainda é subpenetrado comparado com outros países, né? Com exceção do automóvel, né, o seguro automóvel que tem uma certa penetração, ainda menor que outros países, mas já é uma penetração um pouco mais significativa. O que eu vejo ainda é um mercado subpenetrado em outros ramos, e com um desafio grande de conscientização do setor como um todo, das seguradoras, dos corretores, de todos os envolvidos nesse setor, um desafio de conscientização para a sociedade toda da importância e da relevância do seguro na proteção dos bens das pessoas e também na permissão com que certos riscos sejam tomados, né? Que o empreendedorismo flua. O seguro é extremamente relevante para a nossa sociedade, para permitir o crescimento econômico e social de todos, né? Então eu acredito que esse é um desafio significativo para a indústria, aumentar a penetração dos seguros. Além disso, eu acho que a indústria de seguros, talvez protegida aí por uma regulação forte, por uma complexidade inerente, né, ao setor, eu acredito que a indústria de seguros tem um desafio de se digitalizar, de ser mais fácil, mais simples. Ou seja, a indústria de seguros precisa se aproximar de outras indústrias. Por que a compra de um seguro tem que ser mais complexa e mais burocrática do que a assinatura de uma Netflix ou de um Spotify? Eu acho que existe aí um desafio grande das seguradoras e uma oportunidade atrelada também em melhorar essa experiência do cliente e ser cada vez mais digital, né? Além disso, eu acho que a indústria também, em termos internos, olhando internamente, tem uma oportunidade aí de ganho de eficiência com o uso de novas tecnologias, a robotização, melhoria de processos e outros fatores que eu acho que a indústria pode se tornar mais eficiente, mais rápida, mais simples e servir melhor os nossos clientes, que é o nosso propósito de existir, né? Olhando esses desafios, né, e essas oportunidades, assim, como eu vejo o mercado nos próximos anos, né? Se a gente olhar para produtos, né, pensando assim, quais produtos de seguros eu acredito aí para os próximos anos?
Eu acredito o seguinte, eu acho que a gente vai ter um surgimento de novos riscos potenciais, né? Principalmente olhando agora para essa pandemia, para outras situações. Eu acho que isso vai trazer com que uma preocupação maior das pessoas para riscos, né? E para manutenção dos seus negócios e dos seus bens, propriedades e tudo mais. Então, eu acho que isso pode trazer novos riscos aí para o mundo segurador e para o mundo em geral, né? E aí a gente já tem alguns novos riscos que surgiram recentemente, eu acho que vão se tornar cada vez mais relevantes, como os riscos cibernéticos. Eu sei que já existem seguradores aqui no Brasil, inclusive, oferecendo esse produto para micro, médias empresas. Então eu vejo isso como uma coisa que vai surgir. Atrelado a produtos também, eu vejo certas tecnologias aí que vão ser cada vez mais relevantes também no nosso setor. E aí eu estou olhando principalmente para a IoT, Internet of Things, que são os sensores, né, que podem estar embutidos tanto em residências como em automóveis, como no nosso próprio celular, né? Esses sensores vão nos permitir ter mais dados, conhecer melhor o nosso cliente, conhecer melhor o nosso risco e atuar também na prevenção. Eu acho que isso é uma grande mudança de paradigma que eu vejo aí nos próximos anos, que que a indústria de seguros ou a indústria seguradora, né, passe de uma mera pagadora de indenizações para uma entidade que previne riscos de acontecerem. Então, eu acho que a gente tem que atuar antes que o risco ocorra. E eu vejo esse advento aí das tecnologias, dos sensores, uma capability ou uma funcionalidade que vai nos permitir atuar dessa forma. Eu vejo isso como uma mudança de paradigma grande do nosso setor, né? Atrelado a isso, a gente vai também, usando esses sensores, essas tecnologias, poder oferecer produtos muito mais específicos para os nossos clientes, muito mais alinhados com as necessidades que eles tenham, né? Por exemplo, os seguros intermitentes, que foram agora recentemente aprovados pela SUSEP também. Eu acredito que isso vai se tornar cada vez mais presente aí no nosso mundo, que é basicamente a pessoa pagar um seguro ou pela forma com que ela dirige, ou seja, se ela for um melhor condutor, ela vai ter um preço diferenciado, ou pela quantidade de tempo ou quilômetros que ela dirige. Então eu acho que essas tecnologias vão permitir que isso ocorra, né? E tudo isso vai ser feito com um foco muito grande na experiência do cliente. Eu acho que a indústria de seguros, talvez nos últimos anos, aí renegou um pouco essa experiência do cliente. Então eu acho que, como eu falei nos desafios que eu vejo, eu acredito que isso vai se tornar cada vez mais relevante, né? A experiência do cliente vai ser o foco, a chave, tanto no processo de compra do seguro, quanto no processo de acionamento de assistências ou na informação de algum sinistro e no pagamento e tudo mais. Eu acho que a experiência do cliente vai ser chave para o sucesso aí das seguradoras e do setor como um todo aí nos próximos anos. Maravilha, Daniel. Queria que você falasse um pouquinho sobre o futuro das seguradoras. Qual será o papel das seguradoras no futuro? E aproveitando também o gancho, queria que você falasse um pouquinho do impacto da crise. Como é que você enxerga a crise? Onde é que você vê a oportunidade? Onde é que você vê os desafios? E qual é o papel das seguradoras nesse contexto? Isso tudo vai ser alinhado com um alicerce muito grande em dados. Eu vejo a seguradora muito focada, ou as seguradoras vão ter que ficar muito focadas nos seus dados, em como usar esses dados de forma mais inteligente, tanto para modelar melhor o risco, entender melhor o risco, precificar melhor o risco, mas também para entender melhor o cliente, precificar melhor as necessidades do cliente, precificar não, mas determinar melhor as necessidades do cliente e ser proativa nessas necessidades. Então, tudo isso que eu falei vai ser alicerçado por uma gestão muito forte dos dados, assim como é feito com todas essas empresas de tecnologia aí, como Google, Netflix, todas essas que nós conhecemos, elas atuam muito em cima de dados, né? Então eu vejo isso nos próximos anos muito forte.
Eu não acredito pessoalmente nos próximos 2, 3 anos em carros autônomos ou coisas mais disruptivas. Eu acho que isso ainda vem um pouquinho mais para frente. Eu acho que nós temos sim que pensar nisso como uma coisa que vai acontecer. A gente tem que repensar um pouco várias coisas na nossa cadeia de valor, mas eu acredito que isso ainda vem um pouco mais para frente, como outras tecnologias como blockchain e tudo mais. Eu acredito que ainda é um pouco mais para frente, não é agora, nos próximos 2, 3 anos, no futuro imediato. Isto posto, assim, é muito interessante, muito legal, mas hoje a gente vive num momento de crise, né? E o momento de crise também é uma situação muito complicada para o setor. O que eu tenho observado na HDI, no setor como um todo, no curtíssimo prazo ali a gente vê uma queda nas vendas de carros novos, o que implica também uma queda na venda de seguros novos, né? O que de certa forma é compensado pela queda em sinistralidade. As pessoas saem menos com seus carros, então a tendência é que a sinistralidade menor compense essa venda menor de novos seguros. Mas de certa forma é preocupante, né? Porque com vendas menores de novos seguros você tem um estoque menor de renovação futura e isso pode prejudicar aí os próximos anos aí do faturamento e do lucro das seguradoras e do setor como um todo, né? Eu vejo também, atrelado a isso, uma competição muito maior pelas suas renovações, ou seja, todas as seguradoras querem proteger a carteira que tem, né? Oferecendo talvez preços mais competitivos para os seus segurados. Então eu vejo isso também como um efeito dessa crise aí que surgiu. Além disso, né, essa crise vai trazer transformações mais profundas aí para a indústria e também para a sociedade como um todo, né? O advento de serviços digitais, seja ele trabalho remoto, educação remota, delivery de comidas e tudo isso vai ser cada vez mais presente na nossa vida e na nossa sociedade, e nós como empresa vamos ter que nos adaptar a esse novo normal aí que vai surgir, né? Eu acho que ninguém sabe muito bem o que vai acontecer, existe uma incerteza muito grande ainda por todos, né? E aí não estou falando do setor de seguros, estou falando por toda a sociedade. Mas eu acredito que algumas coisas serão positivas. Eu acho que eu até publiquei recentemente no meu LinkedIn um artigo sobre isso. Eu acredito que novos líderes irão surgir. Os principais líderes aí da nossa história moderna e recente surgiram em momentos de crise. E aí a gente está falando de Winston Churchill, Martin Luther King. Então eu acho que existe uma oportunidade do surgimento de uma nova liderança atrelada a novas tecnologias, atrelada a um cuidado maior com os nossos funcionários, clientes e parceiros. Então eu vejo alguns fatores positivos que podem surgir aí com essa crise, levando em consideração, claro, que nós sobrevivamos aí esse momento difícil e que saiamos bem dessa situação. Daniel, queria que você falasse um pouquinho sobre as iniciativas da HDI Seguros nesse momento de crise. O que a empresa está fazendo junto aos seus colaboradores, junto aos seus clientes, principalmente junto ao canal corretor, o canal de distribuição, que é um canal tão importante aí para a indústria de seguros. Compartilhe essa experiência com a gente. A HDI, a minha empresa, está atuando de forma muito, muito intensa e ativa nessa crise aí, com uma prioridade tripla, né? A primeira prioridade é a proteção dos nossos colaboradores, dos nossos parceiros e corretores e dos nossos clientes. Então essas três prioridades são críticas para a HDI, e a HDI teve uma visão estratégica, talvez um insight no ano passado, e já sem saber que essa situação iria acontecer, já se preparou de certa forma para esse momento de crise de trabalho remoto. Então nós já tínhamos aí uma política de trabalho remoto, já tínhamos feito uma aquisição significativa de computadores e laptops para os nossos funcionários, tínhamos aí colocado em prática
muitas tecnologias que nos permitem ter a facilidade de atuar dessa forma, distante, né? Tecnologias que todos nós conhecemos, que agora muitas empresas estão rapidamente indo atrás dessas tecnologias, mas que nós da HDI pensamos e tivemos essa sorte, talvez, ou esse insight estratégico de avançar com isso no ano anterior. Todos os nossos colaboradores estão em casa, 99% da empresa. A gente tem atuado de forma próxima deles, sempre questionando e tentando fazer com que os nossos líderes estejam sempre muito próximos dos nossos colaboradores, porque além de uma situação difícil em termos de negócio, em termos de produtividade, temos também uma questão de saúde mental que é importante, né? Esse senso de pertencimento a um time, a uma empresa. A nossa cultura como empresa também, a gente precisa garantir que ela continue presente aí para os nossos colaboradores. Se a gente olhar para os nossos parceiros e corretores, o que nós fizemos foi disponibilizar e incentivar cada vez mais os nossos serviços digitais. Nós também atuamos muito próximo deles, né? Fizemos contatos com todos os nossos corretores, principais corretores, para garantir que eles estavam bem assistidos, para informá-los que mesmo remotamente nós estaríamos lá presentes para eles, né? Usando todos os canais digitais que nós conhecemos, desde os mais tradicionais, como o WhatsApp e tudo mais, até os nossos sites e canais digitais tradicionais. E pensando nos nossos clientes, eu acho que também atuamos aí com uma comunicação muito próxima dos nossos clientes, garantindo que tudo continuaria sendo feito da melhor forma, né? Eles não ficariam desassistidos. Todos os nossos corretores também foram orientados a estar próximos dos clientes, entenderem as necessidades desses clientes e garantir para eles que nada ia mudar, que nós estaríamos presentes. O que nós temos notado aí foi um aumento dramático do uso das nossas ferramentas digitais. Tanto clientes quanto corretores aceitaram muito bem essas novas ferramentas, né? Tanto o acionamento de assistências, toda a parte de notificação de sinistro, isso tudo está sendo feito cada vez mais de forma digital. Nós ainda temos os canais de telefone, por exemplo, mas a gente notou, em alguns casos, um aumento de 300% no uso de canais digitais, o que é fantástico. E eu acredito que isso é uma coisa que vai permanecer no pós-crise. As pessoas observaram, né, os parceiros e os clientes observaram que esses canais funcionam, que existe um serviço eficiente por trás desses canais, e isso tende a continuar aí no pós-crise, o que de certa forma vai garantir um atendimento melhor, uma produtividade maior e uma simplicidade na relação com a seguradora. Bem, Daniel, eu queria agradecer aí em nome da Inteligência Hub a sua participação nesse Papo de Inteligência. É uma série bem bacana que a gente está fazendo com vários executivos de mercado. Consegui tirar vários insights interessantíssimos, aprendi bastante hoje. Então, em nome da Inteligência Hub, mais uma vez eu te agradeço. Queria que, para fechar, né, esse vídeo, queria que você colocasse de forma breve a importância do papel da inteligência, da função de inteligência, nesse momento de crise. Forte abraço para você. Levando em consideração que nós estamos aqui num vídeo numa agência de inteligência, como é o Intelligence Hub, eu queria realçar que dados, informação, inteligência em si são críticos e fundamentais para a melhor tomada de decisão, né? Eu acho que, ainda mais num contexto atual de muita desinformação, de muitas notícias falsas, de muitas opiniões controversas, eu acho que ter uma informação sólida e dados confiáveis é fundamental aí para qualquer tomada de decisão e qualquer atitude responsável que qualquer empresa tem que ter. Eu acho que nós da HDI trabalhamos aí com o Intelligence Hub,
e realmente eles foram importantes aí, não só agora nesse momento de crise, mas antes também, e nos apoiar com dados e informações que nos permitiram talvez nos prevenir e estar prontos aí para momentos difíceis como esse. É isso, um abraço. Quem quiser mais alguma informação, alguma pergunta, pode me procurar aí nas redes sociais. Estou disponível para qualquer dúvida, qualquer comentário. Um abraço e fiquem bem.